Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos nesse lugar. Amém? Para nós iniciarmos nessa noite o nosso culto da família, eu gostaria de ler com você Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículo 6. Abra a palavra do Senhor para nós lermos juntos. E o reverenciarmos nesse lugar, porque o Senhor, Ele é merecedor. Nós devemos reconhecê-lo. Amém? Você encontrou Provérbios 3, versículo 6? Eu quero ler apenas o versículo 6. Vou ler o 5 também, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu chamo a sua atenção para o versículo 6, e é um conselho de sabedoria para as nossas vidas, que nós precisamos, irmãos, reconhecer o Senhor, reconhecer os seus feitos, reconhecer a sua presença nas nossas vidas. E quando fala de nós reconhecermos a Deus, é uma atitude da nossa mente de reconhecer Deus como nosso Senhor sobre as nossas vidas. E aí o versículo ele continua falando que nós devemos reconhecer o Senhor e Ele endireitará as nossas veredas. É o Senhor quem nos guiará a toda a sua verdade. É o Senhor quem endireita os nossos caminhos, porque é dele que vem a sabedoria, irmãos. Não é através da nossa sabedoria humana que nós vamos endireitar o nosso caminho, não é com a nossa forma de pensar, mas é Deus. E Ele nos pede nessa noite para que possamos reconhecê-lo. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É o Senhor que endireita os nossos caminhos, endireita a nossa maneira de viver. Porque é Ele quem nos dá sabedoria. Para quê? Para tomarmos atitudes sábias. Amém? E vem da sua presença, vem da sua palavra, vem de uma vida que tem comunhão com o Senhor, vem de uma vida que se submete à sua palavra e à sua vontade. Amém, irmãos? Então que nessa noite eu e você possamos reconhecer ao Senhor e nos submeter à sua palavra e à sua vontade. Não só hoje, irmãos, mas em todos os dias da nossa vida. Amém? E eu desejo que essa seja a sua oração nessa noite, assim como é a minha oração. Eu te reconheço, Senhor, e que o Senhor endireite os meus caminhos, o meu caminhar, a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Amém? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor, colocando diante dEle toda a nossa vida, colocando diante dEle todos os nossos desejos, os nossos sonhos, e confiar que a vontade dEle seja feita na nossa vida, reconhecendo os seus feitos, reconhecendo a sua vontade sobre nós. Que não seja a nossa vontade, mas que seja a vontade do Senhor sobre a nossa vida, sobre o seu coração, sobre a sua mente. Submeta a sua vida ao Senhor e Ele endireitará as suas veredas. Não é você, é Deus. Ele tem poder para endireitar os nossos caminhos. Amém. Adore ao Senhor. Fale com Ele nesse lugar. Abra o seu coração para Ele.
Expresse a gratidão do seu coração. Toda a sabedoria que você precisa para tomar decisões corretas, decisões sábias, vem do Senhor, vem da sua palavra. E que você nessa noite possa compreender isso e elevar a sua mente a submeter ao senhorio de Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom, porque Tu és um Deus de misericórdia, de amor, um Deus cheio de compaixão, que nos perdoou, Jesus. Mesmo diante das nossas falhas, o Senhor nos perdoa, Pai. Obrigada, Jesus. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. E nessa noite, Pai, nós queremos reconhecer os Seus feitos diante de Ti. Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, por guardar as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por cuidar, Senhor, de cada família, nos detalhes. O Senhor cuida de cada um de nós, Jesus. E o Senhor sabe da maneira que nós chegamos nesse lugar. Talvez alguns com os corações angustiados, tristes, com decisões a tomar e em dúvida, Pai, mas que cada um de nós possa reconhecer ao Senhor e elevar diante do Senhor as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas necessidades. E eu oro nessa noite para que o Senhor nos visite, Pai. Visita, Senhor, cada filho Teu, em cada situação, em cada necessidade. O Senhor sabe, Jesus. E nós queremos colocar diante do Senhor os nossos caminhos e pedir a Ti que Tu possas, Pai, direcionar os nossos caminhos, possa guiar os nossos passos. Como diz a Tua palavra, o Senhor endireitará os nossos caminhos, o nosso caminhar, a nossa forma de agir, as nossas escolhas. E eu Te agradeço, Senhor, nessa noite. Obrigada. Age da maneira que o Senhor quer agir nesse lugar, Jesus. Sopra sobre as nossas vidas, aquece, Senhor, o nosso coração. Nós precisamos muito de Ti, Senhor, nas nossas vidas. Nós precisamos, Senhor, do Teu toque. Nós precisamos, Pai, do Teu toque sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Abre o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra, para termos um relacionamento cada dia mais profundo contigo, Jesus. Obrigada, Senhor, por esse momento. Enche, enche, enche esse lugar. Enche, enche, enche esse lugar, Jesus. Onde houver tristeza, Senhor, muda em alegria. Onde estiver, Senhor, falta de fé, Pai, põe confiança, esperança. Esperança em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Nós Te agradecemos e nós oramos em Teu nome, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração,
Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? Quem é? Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é? O Rei da glória, Jesus, Jesus. Quem é? O Rei da glória, quem é? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Ele é o Rei. Quem é? Quem é o Rei da glória? Jesus, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei. O Senhor dos Senhores, o Rei da glória, Senhor dos exércitos. Quem é? Jesus, Ele é o Rei, o Rei da glória. Quem é? Receba o nosso louvor, Senhor. Ele é o Rei. Quem é? Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei
meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, aleluia, abro meu coração para que entre Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu, Ele é. Quem é o Rei da glória? Ele é o Rei. Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Jesus, Ele é o Rei. Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Rei dos reis. Por isso nós adoramos a Ele. Receba, Senhor, toda a honra e toda a glória, Senhor. Aleluia. Aplauda Ele. Aplauda o Senhor. Ele merece toda a adoração, porque Ele é um Deus bom, Deus rico em bondade e misericórdia conosco, amém? Tua igreja te celebra, Senhor. A tua bondade, Senhor, é a causa de nós estarmos aqui, Senhor, reunidos. De eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo. Oh,
Aleluia. Grande é o teu amor, Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo. Oh, impressionante e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, derruba muralhas, traz luz para sombras pra me encontrar. Derruba muralhas, traz luz para sombras, derruba muralhas. Oh, impressionante, só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, oh, impressionante e ousado. Oh, que deixa só pra me encontrar. Não posso comprá-lo,
Grande é o amor do Senhor. Nós cremos nisso. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos continuar a adorar ao Senhor, mas eu gostaria de ler aqui em João 3,16. Acredito que a Ana vai colocar aqui atrás esse texto bem conhecido. João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus entregou o seu próprio Filho por amor a nós, por que nós iríamos nos prender, irmãos, às coisas dessa terra? Nós vamos continuar agora a adorar ao Senhor com os nossos dízimos, com a nossa oferta, entregando ao Senhor aquilo que é dele. Assim como Deus entregou um dia o seu Filho por amor a cada um de nós, o que nós não poderíamos dar ao Senhor, senão tudo. Amém? Dar tudo, a nossa vida, dar o nosso coração ao Senhor. Assim como Ele entregou o seu Filho por amor a nós. Então você é livre para vir ofertar ao Senhor nesse momento, devolver seu dízimo a Ele, com gratidão no seu coração, reconhecendo o Senhor como seu Deus, reconhecendo que todo o mérito na sua vida vem dEle, que todo o sustento vem do Senhor. Se nós temos um lar, nós temos um telhado sobre as nossas cabeças, se você tem vida, se você tem saúde, é mérito do Senhor. Não é seu, não é nosso, é do Senhor. Tudo nós devemos entregar ao Senhor, porque Ele é bom. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele pela oportunidade em podermos entregar a Ele nessa noite, dar ao nosso coração aquilo que nós temos. Pai, nós te agradecemos nesse lugar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por nos sustentar, por nos alimentar, por nos vestir. Obrigada, Senhor, por nos curar, porque nós já somos curados, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque em todas as coisas o Senhor tem sido fiel conosco. Mesmo quando nós somos desobedientes, o Senhor continua sendo fiel, nos sustentando. E eu te agradeço, Pai, pelos teus filhos, por cada um de nós, Pai, que tem compreendido a tua palavra. É prazeroso, Senhor, podermos entregar algo ao Senhor. O Senhor sabe da alegria do nosso coração, Senhor, em te agradar. E eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada filho teu, Senhor, que entregou nessa noite. Que cada um de nós possa experimentar, Senhor, aquilo que a tua palavra diz, que os nossos celeiros transbordarão, que nos reconhecerão como felizes, que são aqueles que ouvem ao Senhor e obedecem. E eu te agradeço, Pai, pela tua igreja. Obrigada, que os teus filhos possam sim experimentar, Senhor, tudo aquilo que a tua palavra diz. Obrigada, Senhor. Nessa noite eu te agradeço e oro em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Podeis assentar nessa noite. Como já falei, sejam todos bem-vindos. Estamos no melhor lugar, você está no melhor lugar. Não foi você que escolheu estar aqui, mas foi o Senhor quem o trouxe para estar aqui com Ele nessa noite. E amanhã, dá alguns avisos, né? Amanhã é o nosso culto de casais. Glória a Deus por esse momento que o Senhor nos oportunizou viver. Um momento importante para os casais, um culto. No final iremos ter um coquetel. Então nos encontramos amanhã às 19h30 aqui na igreja. Tá bom, casal?
Vou esperar vocês aqui, certo? No sábado tem alguma programação? Jovens? Sim? Vai ter culto de jovens no sábado também. Esteja atento a isso, tá bom, jovens? E no domingo, nosso culto de celebração. Ok? Amém. Glória a Deus. Pastor Marcelo. Vamos orar mais uma vez? Ou você não gosta de orar? É bom orarmos. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela vida, Senhor, do teu filho. Obrigada, Senhor, pelo seu coração. Obrigada por aquilo que o Senhor tem feito na vida dele e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer, Jesus. Nós te agradecemos pela tua palavra. Nós não sabemos aquilo que nós iremos escutar, mas nós estamos com o nosso coração aberto para receber, Senhor, a tua palavra, o teu ensino para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por esse momento, que o Senhor possa falar através do teu filho, Pai. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Você está feliz? Você é feliz? Você tem Jesus? Então você é feliz. Circunstâncias passam, Jesus permanece eternamente. E Ele é a nossa alegria. Amém? Vou deixar meu esboço aqui de lado. Você está bem confortável mesmo na cadeira? De verdade? Que bom, porque eu vou apertar seu cinto hoje sentado, tá bom? De verdade, eu estou com essa palavra desde a semana passada, ruminando, estudando, e até disse para minha esposa, quinta-feira vai ser dose. Mas você está pronto para ouvir a palavra de Deus, amém, irmãos? Você não vai ouvir o pastor Marcelo, não. Você vai ouvir a Bíblia. E eu convido você a abrir em Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Lamentações, capítulo 1, e eu quero ler 2 versículos com você nessa noite, para a gente poder avançar. Verso 18 e o versículo 20. Você que nos visita, seja bem-vindo, sintam-se à vontade nessa casa de oração. Você que é de casa, bom ver você, rever os irmãos. Você encontrou? Vou usar RA, tá bom, Glória? A revista é atualizada, minha filha. Versículo 18, Jeremias escreve: Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Versículo 20, de Lamentações, capítulo 1, Jeremias escreve: Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Diga misericórdia. Vamos orar por esse texto. Pai de amor, te agradecemos e oramos crendo na tua preciosa e poderosa palavra, e eu oro para que a nossa mente seja tomada cativa pelo teu Espírito
e o nosso coração se sujeite à voz do Senhor essa noite. Eu creio, Pai, e oro para que os teus anjos ministradores cerquem esse lugar e possa, na medida do entendimento de cada irmão que está aqui e daqueles que ouvirão a mensagem pela internet, que eles sejam realmente impactados pela mensagem do Senhor. E eu creio, ó Pai, que a Tua palavra não voltará vazia, mas encontrará corações como boa terra para ouvir e receber a Tua palavra nessa noite. Eu creio e oro assim confiadamente, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar sobre a rebelião e seus prejuízos. Não sei se seria um tema, mas eu quero falar sobre rebelião. E esse tema, a rebelião, não simplesmente como algo que você faz ou deixa de fazer, mas você compreender que Jeremias, no tempo a qual ele está escrevendo, ele está vendo a nação de Israel, uns levados cativos para a Babilônia, outros dentro de Jerusalém passando fome, e os que saíam atrás de comida morriam a fio de espada. Essa é a visão de Jeremias ao escrever aquilo que nós estamos lendo. Todo o livro de Lamentações, ele é dividido em seus capítulos em 22 versículos. E esses versículos, cada um deles, começando em ordem alfabética no hebraico, vai sendo distinguido, né, ali separadamente, com muitas mensagens. E no capítulo 1, Jeremias está lamentando sobre o seu próprio povo, nesse capítulo 1 de Jeremias, de Lamentações. E quando ele fala sobre a nação de Israel, sobre o povo de Israel, ele chega nesse texto ao qual lemos. E ele diz que Deus, em castigar o povo, ele está sendo justo. Apesar daquilo que o povo estava enfrentando ser um castigo, mesmo assim Deus ainda estaria sendo justo. E isso, irmãos, porque aquele Deus que a gente diz que é amor, ele tem o seu trono embasado em justiça. E ele não volta atrás com seus princípios para que nós possamos viver o nosso pecado agradavelmente. Os princípios de Deus, eles vão confrontar a nossa realidade, os princípios de Deus vão confrontar as nossas ações, para que eu e você realmente possa estabelecer, firmar e edificar, não só a nossa casa, como a nossa vida pessoal, debaixo dos princípios de Deus. Amém? E quando nós olhamos para esse texto, Jeremias, ele é verdadeiro em expressar que a rebelião que eles tiveram, a nação estava enfrentando o juízo de Deus, era por estarem sendo rebeldes, não ao rei, não às autoridades daquele tempo, mas o povo estava enfrentando consequências porque eles foram rebeldes à palavra de Deus. Amém, irmãos? E toda a rebeldia contra a palavra de Deus traz enormes prejuízos. E entenda, todo conselho que nós damos, todo conselho, todo diálogo, toda conversa que nós temos com todas as pessoas, nós sempre aconselhamos segundo a Bíblia. Nós nunca dizemos, eu acho que é assim, ou eu acho que deve ser assim. Nós precisamos pautar e firmar a nossa vida nas Escrituras. Amém, irmãos? Porque ela é a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz em tudo aquilo que ela diz. Você crê nisso? Que a Bíblia tem esse poder eficaz? Então entenda, todas as vezes que eu me rebelo, eu não me rebelo contra o pastor, contra o meu líder, contra o meu discipulador. Eu estou me rebelando contra a palavra de Deus. E isso traz consequências. E eu quero mostrar isso para você desde o início. Amém? Pastor, você vai ler a Bíblia toda? Não. Mas eu quero que você abra Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Aumenta um pouquinho para mim, por favor, o microfone. Só um pouquinho mais. Gênesis 3. Adão peca. Amém, irmãos? E como Adão peca?
ele se rebela contra a palavra. Deus tinha dado uma palavra para ele e a sua esposa, sim ou não? Tinha dado uma palavra: de todos os frutos você pode comer, menos de uma árvore. E quando eles se rebelam contra Deus, contra a palavra de Deus, quais consequências vêm sobre o homem e sobre a mulher? Se você olhar em Gênesis 3, verso 12, você vê que a primeira consequência da rebelião, e eu digo isso dentro de um casamento, dentro de um lar, começa bem aí. Versículo 12 de Gênesis 3, o que acontece? Disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A primeira consequência da rebelião dentro de um lar é que um começa a acusar o outro. A grande questão é que alguém está sendo rebelde à palavra. Por quê? Porque a rebelião contra a palavra de Deus vai fazer com que o casal comece a se acusar, em que acha que o pecado dele é consequência da posição, da atitude, da palavra do outro. E isso, irmãos, destrói qualquer relacionamento. Todo relacionamento pautado em rebeldia, em acusação, ele é prejudicial a essa casa, que nós tanto oramos e aprendemos que devemos edificar o nosso lar. Você compreende isso? Se nós casamos, nós temos um desejo, um sonho para a nossa família, sim ou não? E se eu me rebelo contra a palavra de Deus, a primeira coisa que vai acontecer dentro dessa casa é acusação. O marido vai começar a acusar a esposa vai começar a acusar o marido e dizer: isso que está acontecendo é culpa sua, isso que aconteceu é culpa sua. E isso não resolve absolutamente nada. Quando o ambiente da família começa a ser pautado em acusação, é sinal que há rebelião. Rebelião contra quem? Contra os princípios da palavra de Deus. Aleluia. E quando nós percebemos que a rebelião de Adão e Eva levaram eles a isso, porque até o pecado, irmãos, até o momento dele comer, tudo ia bem nesse casal. O casal estava, supimpa. Você entende? Curtindo, aproveitando a presença de Deus, o jardim, o lugar de delícias. Mas no momento em que eles pecaram, em que eles se rebelaram contra a palavra de Deus, primeira coisa que houve entre o casal foi desavença. Não, a culpa foi dela. Não, a culpa foi dele. E você percebe isso dentro de um lar quando as coisas começam a dar errado e um começa a olhar para o outro e diz: foi o que tu fez para a gente estar passando por isso? O que foi que tu fez para a gente estar enfrentando isso? O que é isso, pastor? Isso é sinal de rebelião contra a palavra e seus princípios. Diga misericórdia. A segunda consequência que eu vejo em Gênesis capítulo 3 é que a família se afasta de Deus. Os dois são lançados fora da presença de Deus. E eu lhe digo com muita clareza, segundo o texto de Gênesis capítulo 3, longe de Deus há fadiga e dor. Longe da presença de Deus há fadiga e dor. Porque quando Deus os lança da sua presença, Ele diz: Adão, você vai comer agora do fruto do seu trabalho. Você vai ter que se cansar para adquirir o pão. E a mulher, Ele diz: olha, você sentirá dor quando você for ter neném. Bem angelical, né? Neném. E isso só acontece quando o casal é expulso da presença de Deus. Isso tudo aconteceu porque se rebelaram contra a palavra de Deus. Diga misericórdia. E se eu não sei se você já percebeu ou já passou por isso. Todo casal que está afastado de Deus, longe da presença de Deus, lutam, fadigam, querendo dar certo e não conseguem.
enfrentam desafios e lutas e não conseguem ter um casamento abençoado. Eu digo abençoado que não tem lutas, mas é abençoado porque Deus é o alicerce daquela casa, Deus é o alicerce daquele relacionamento, Deus é o amor que une aquele casal. Mas quando se afastam de Deus, a fadiga e a dor. O casamento não é um lugar de felicidade, o relacionamento não é um lugar de prazer, aquele ambiente não é um lugar onde Deus está. E eu lhe digo claramente, isso é fruto de rebeldia à palavra de Deus. O homem se rebelou contra a palavra, ou a mulher se rebelou contra a palavra, ou os dois se rebelaram contra a palavra. Amém? E a terceira consequência que eu observo em Gênesis, após a rebelião do homem e da mulher contra a palavra de Deus, está no capítulo 4, versículo 8, que são filhos desajustados. A rebelião do casal lá no jardim fez com que os dois começassem a ter desavença, acusações. O relacionamento, o casamento começou a ser um lugar de fadiga e de dor. E os filhos desses relacionamentos viveram desajustados. Capítulo 4, verso 8 diz que um irmão matou o outro. Isso é consequência de quê? Da rebelião. A gente não quer encarar isso. A gente não quer perceber que as nossas ações contra aquilo que é princípio vai trazer prejuízo sobre as nossas vidas. A gente não gosta de encarar a realidade de Deus nesse sentido, porque a gente acha que Deus vai passar o pano na nossa cabeça. Deus é bonzinho, Ele não vai pesar a mão. Não, Deus é bonzinho e Ele não vai fazer isso com a gente. Engano seu. Porque se Deus pesar a mão sobre nós, Ele ainda está sendo justo. Ele ainda está nos amando. Ele não deixou de nos amar. Amém, irmãos? Mas toda rebelião vai trazer consequências. Diga misericórdia. E quando o filho, quando a casa, quando a família está desajustada por rebelião, isso, irmãos, vai atingir muitas gerações. Muitas coisas serão prejudiciais a essa família. E às vezes o casal que começa, vou dizer que começou tudo isso, não consegue visualizar o prejuízo que trará sobre a sua família por conta da rebelião. E acha que vai ser somente sobre a vida deles as consequências. E não é. As consequências elas vão se prolongar por gerações, até alguém se levantar como um intercessor, como um libertador e restaurar, curar aquela casa, aquela terra, aquela família com arrependimento e o sangue de Cristo. Amém? Quando eu olho para a história, eu percebo que Davi, e eu vou citar para você somente, Davi peca. E Davi tem dois pecados que são eminentes, prejudiciais à sua família. E eu quero trazer esses dois pecados para você compreender a rebelião que era e houve sobre o coração de Davi nesse tempo. Os dois pecados de Davi que trouxeram um grande prejuízo para sua família foram omissão e adultério. Pais omissos trazem prejuízos. Eu digo que é omissão, por quê? Porque às vezes o pai está vendo o filho trilhar um caminho errado e não corrige, porque não quer magoar o filho. Ai, mas o bichinho vai ficar com raiva de mim. Eu prefiro ele com raiva de mim no céu do que manso no inferno. Pastor, mas o filho com raiva não vai para o céu. Aí ele vai entender isso. Deus está repreendendo o povo no tempo de Jeremias. E o povo, sabendo que era castigo da parte de Deus, mesmo assim, não queria se arrepender. Você está comigo? Davi, quando peca sobre omissão, a Bíblia diz e relata que um filho violenta a irmã. E o outro, injuriado pela omissão do pai, por o pai não ser agora um homem rígido, deixa passar um tempo, arquiteta uma festa e mata
o seu irmão. Consequências de pecados. Para piorar a coisa, vem o adultério. Você está comigo aqui? E o que acontece? A morte visita a casa de Davi. O filho do adultério morre. Quando isso acontece, Deus alcança Davi com uma profecia. Davi se arrepende. Você está comigo? Amém, irmãos? Me entenda. Mas isso trouxe consequências, sim ou não? Sim. Seu próprio filho se levanta contra o pai, se volta contra o pai. Por que essa brecha dentro da casa, da família de Davi? Por causa do seu pecado. A sua rebelião de ser omisso e adúltero. Você está comigo? E você vai entender claramente quando eu falo de omissão já já. Amém, irmãos? Você vai entender por que eu falo de rebelião já já sobre isso. Mas filhos que são desajustados são respostas da semente que eles caíram. Eu vou usar essa expressão semente, porque quando a gente olha o Salmo 128, diz que a mulher é como uma videira. Amém? E os filhos estão ali ao redor, são fruto. Fruto de quem? Do casal, do relacionamento. E se os filhos estão desajustados, tem algo desajustado aonde? No casamento. Você está comigo aqui? Muito bem. Quando eu olho para o texto de Lamentações, capítulo 1, e eu estou só na introdução, tá bom? De verdade. Eu percebo que Jeremias sabia o motivo de tudo aquilo que estava acontecendo, e ele diz claramente que sabia que tinha sido rebelde à palavra de Deus. Volta comigo lá, por favor, para Lamentações, capítulo 1, versículo 18 e 20. Tem como colocar os dois textos juntos na tela? O 18 e o 20? Não? Tudo bem. Deixa só o 20 então, por favor. Só se fosse o 19 junto, né? Tá, entendi. Obrigado. Deixa só o 20 aí no data show. Mas o versículo 18 ele diz: Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra, ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Jeremias, como intercessor, como aquele que está lamentando a dor do povo, ele fala algo extraordinário. Ele diz que o povo ouviu todos os povos, menos a palavra de Deus. Todas as repreensões, todos os conselhos de Deus, e mesmo assim o povo ouviu as outras nações. A nação de Israel, quando fica sabendo que Nabucodonosor está vindo contra ela, em vez de se voltarem para Deus, eles vão buscar socorro no Egito. Eles vão buscar conselho no Egito, vão se fortalecer com o Egito. E desde quando o mundo é vitamina para crente? Você está aqui comigo? Desde quando um ímpio pode dar um bom conselho para um crente? Nenhum crente que não conhece a Bíblia não dá bom conselho. Quer ver um ímpio? Nenhum crente que não tem Bíblia no coração não dá bons conselhos. Pastor, mas é crente, mas não tem Bíblia. É um péssimo conselho. Você está aqui comigo? Amém, irmão? Eu não devo aconselhar segundo aquilo que eu acho, porque o que eu acho pode estar errado. Mas aquilo que está escrito aqui, isso aqui é verdade. Amém, irmãos? Isso aqui tem poder. Isso aqui tem. E não é o livro, tá? Porque esse aqui está bem riscado. Bem estudado isso aqui.
mas é a palavra que contém dentro desse livro. Amém, irmãos? Jeremias sabia que ele tinha se rebelado contra o Senhor e toda a nação tinha buscado ouvir os povos, todos os outros povos, menos o Senhor. E a consequência de não ouvir Deus: as virgens estavam sofrendo, os jovens tinham sido levados pelos cativeiros, e quem tinha sobrado? Verso 20. Quem sobrou, que não morreu à espada e não foi levado à Babilônia, enfrentou isso do verso 20. Vamos ler juntos, por favor? Você está aqui? Porque estou angustiada, turbada está a minha alma, o meu coração, transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora está a espada mata os filhos, e em casa anda a morte. Essas duas expressões, fora e em casa, fala daquilo que o povo estava enfrentando. Fora dos muros de Jerusalém, morte. E o que está fora dos muros de Jerusalém é alguém que quer se aventurar no mundo. É alguém que quer dar uma volta lá no mundo para ver como é que anda o mundo. E eu lhe digo, o mundo, Satanás, não tem nada de bom para nenhum ser humano. Para nenhum. Ainda mais os jovens. Ainda mais quando um jovem quer se aventurar no mundo. Um dia eu ouvi essa expressão. Escute, eu escutei isso. Ah, mas o senhor já viveu isso. E agora é minha vez. Eu dei um sorriso para aliviar, entendeu? Daquele sorriso para dar aquela aliviada, né? Eu só fui lá porque eu não conhecia Jesus. E você conhece, você quer ir lá? Eu estou querendo te livrar de um monte de dor de cabeça. Tu ainda quer ir lá? Se eu acho que se fosse bom eu estava lá, ou estava aqui. Ainda quis argumentar comigo. Disse, não argumente, porque seu argumento é fraco. Porque se fosse bom não tinha ninguém aqui na igreja, amém, irmãos? Se o mundo fosse bom não tinha ninguém aqui na igreja. Estava todo mundo lá. Mas a gente sabe que é ruim, sim ou não? Ser escravo, meu irmão, é ruim. E fora, lá no mundo, Satanás tem destruído muitos filhos. Muitos, até filho de crente. Que quer dar uma deslizada. Não, depois eu volto. Quando eu ficar velho, eu volto para a igreja. E se você não chegar à velhice? Porque o mundo não oferece velhice para ninguém. Amém, irmãos? Diga comigo, fora de Jerusalém, a espada. E Satanás não brinca, irmão. Satanás não brinca de destruir ninguém. Por isso vemos e percebemos hoje muitos jovens com problemas psicológicos. Não tem identidade, não sabe nem o que é. E eu lhe digo, anda lá fora. Porque um jovem que conhece a Bíblia, está na casa do Senhor, sendo ensinado pelo Senhor, ele sabe que é filho de Deus, ele sabe quem é e para onde vai. Mas nós encontramos jovens que não sabem nada da vida, não sabem nem o que querem. Diga misericórdia. E isso é consequência de quem está fora. E acontece algo dentro da casa que eu quero lhe alertar, e aqui é o ponto crucial dessa noite. Amém? Eu digo crucial porque temos crentes aqui nessa casa, aleluia. Jeremias diz que dentro da casa anda a morte. E quando ele fala anda a morte, essa expressão aqui, no seu literal, era porque a peste estava dentro das casas. Muitas pessoas adoeceram porque
Nabucodonosor tinha tapado todas as águas que corriam para dentro de Jerusalém. Aí imagina, você está dentro de uma cidade, não tem água, fome, onde mães começaram a comer filhos, você está me entendendo? Onde o cerco era grande, onde famílias começaram a se devorar. E pestes começaram a morrer de doenças. É isso que ele está expressando aqui. Amém. Mas entenda, se nós queremos cuidar bem da nossa casa, diga glória a Deus por isso. Você quer realmente uma família abençoada, sim ou não? Não se rebele contra a palavra de Deus. Porque você vai atrair para dentro da sua casa a peste, a morte. Isso de forma bem eficaz e simples. Amém, irmãos? Não quero enfeitar o pavão para você, não. Mas dentro da casa, os filhos, os jovens que precisavam e precisam ser ensinados, corrigidos e amados, podem morrer por falta disso. Vou repetir. Seus filhos, dentro da casa, precisam ter 3 coisas: ensino, correção e amor. Vou repetir. Ensino, correção e amor. Você está comigo? O que faz com que filhos tenham a morte dentro da sua casa? Primeiro, o casamento dos pais destruídos. Pais que não se dão bem, destroem a vida dos filhos. Pensa no prejuízo na vida de um jovem e de um adolescente, é os pais viverem desavença, brigando. Não conseguem ter estabilidade psicológica, emocional e muito menos espiritual se ainda está na igreja. Não consegue se firmar, não consegue ter um alicerce forte para a sua vida com Jesus. Porque todas as vezes que ele fala de pai e pensa em pai, ele lembra de quem bate nele lá. De quem agride a mãe dele. Você está aqui comigo? E isso, irmãos, é a morte dentro de uma casa. Aí a gente vê que meu filho nunca saiu da igreja, mas não é crente. Não conhece Jesus. Nunca deixou de ir para a igreja, mas não conhece Jesus. Amém. Todo casamento destruído é a ausência de Deus nos pais. Você pode argumentar do jeito que for, mas um casamento destruído é falta de Deus. Amém? Não, pastor, tem 2 crentes na minha casa e não tem amor, não tem crente. Porque Deus é amor. Deus não tem, Deus é. Se está faltando isso, está faltando Deus. Você está aqui comigo? Não tem misericórdia no relacionamento, só há acusações, brigas, contendas, está faltando Deus. Porque Deus é Deus de misericórdia. Se não há paz, não tem Deus. Por quê? Porque Deus é o Deus da paz. Não adianta você querer dizer o contrário para mim. Porque é a Bíblia que me garante isso. Amém, irmãos? E a ausência disso é a ausência de Deus. E a ausência disso é rebeldia contra a palavra de Deus. Porque todo relacionamento ele pode ser restaurado. Você crê nisso? Vou repetir. Todo relacionamento pode ser restaurado. Sem sombra de dúvida eu creio nisso. Porque Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus de perdão. Deus é Deus que ama e corrige. Amém? Deus é Deus que une e não espalha. Todo relacionamento pode ser. Se isso não acontece, é por causa da rebelião contra a palavra de Deus. Amém, irmãos? A pastora Cláudia foi muito eficaz semana passada, quando ela pregou sobre perdão. Se não há perdão dentro de um relacionamento, não tem como ser
eficaz à vida de Deus. Porque se eu não perdoar, eu não sou. É simples. Simples. Amém, irmão? É simples. E se eu não perdoo, estou sendo rebelde contra quem? Contra a palavra. É o pastor que foi lá dizer que precisa se perdoar? Não. É o líder que foi lá querer reconciliar e diz, meu irmão, perdoe isso? Não. É uma rebelião contra a palavra de Deus. E o que traz para dentro da sua casa? Morte. Primeiro do casamento, depois dos filhos. Diga misericórdia. Posso seguir? E eu quero dar um conselho para os pais hoje. Está comigo aqui? Muito bem. Do que seu filho precisa? Do que seu filho precisa? Roupa nova, sapato bom, uma bicicleta boa, uma moto, um carro, um helicóptero, uma fazenda sem cabeça de gado, 50 leiteiras, uma granja com 100 galinhas. Do que seu filho precisa? Vamos para a palavra de Deus? Amém, irmão? Primeiro, seu filho precisa ser ensinado. Ensinado. Deuteronômio capítulo 6, verso 7. Inculca na cabeça do teu filho que ele deve amar a Deus sobre todas as coisas. Primeira coisa que seu filho precisa não é de pão, é de ensino. Pastor, eu vou deixar eles passar fome agora lá em casa. Não faz, não inventa, por amor de Deus. Ele precisa ser ensinado. Amém, irmãos? Deuteronômio 6, verso 7. Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ficar velho, não vai se desviar. Mas esse ensino não é algo que você pega, lê e diz assim que você tem que proceder. Porque a maior e melhor maneira de ensinar que eu e você conhecemos é o exemplo. Você está aqui? O pai pode morrer dizendo para o filho não mentir. Meu filho, é feio mentir. Aí o filho vê o pai mentindo. Vai mentir ou não vai? Vai, meu irmão. Pensa que não engana menino. Não conte o negócio perto de menino, meu irmão, que ele vai soltar. Vai soltar. Se quer ensinar seu filho, você precisa ensiná-lo. Sente. Ensine pelo exemplo. Aleluia. E quando em Deuteronômio capítulo 6, Deus está falando ao povo para ensinar, inculcar os seus filhos a palavra, é andando, sentado, deitado, escreve na testa, nos umbrais da tua porta, em todo o momento. Amém, irmãos? Diga comigo, meu filho precisa ser ensinado. Segunda coisa que seu filho precisa, ser corrigido. Todo menino precisa ser corrigido, irmão. Todo menino precisa de um puxão de orelha, de uma boa lambada de sandália. Todos. Amém? A astúcia está no coração da criança. E como eu sou professor, irmãos, dou aula desde os meus 17 anos, você entende? Já são 20 anos dando aula de música. Vejo cada menino toquinho desse tamanho. E eu sei que é menino criado por vó, para dizer, né? A expressão, tá? Só a expressão. De pais que não repreendem o filho fala o que quer, faz o que quer. E aí o pai vem... dá vontade de dar uma surra no pai. E a gente sabe que é consequência de filhos que não são corrigidos. E diga comigo, meu filho precisa ser corrigido. Provérbios 13, 24.
Provérbios 13, 24. Leia comigo bem rápido, tá bom? O que retém a vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Ah, mas é só uma criancinha. Se você não ensiná-lo desde pequenino, meu irmão, quando ficar taludinho, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Que é depois que diz que tem bigode, meu irmão. Entendeu? Já tem bigode positivo, negativo e o neutro. Ah, meu amigo. Pensa numa coisa difícil, é corrigi-lo. É impossível? Não, não é. Mas é muito mais difícil. Sabe por quê? Porque o entendimento do jovem é que o pai é mau. Agora, se ele é corrigido desde pequenino, ele vai saber que aquilo é símbolo de amor, livrando de muitas coisas que ele poderia enfrentar. Você está comigo? Diz amém. Capítulo de Provérbios 19, versículo 18. 19 e 18, de Eliane. Provérbios 19, 18 diz assim: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Pastor, uma sandalhada resolve? Às vezes é duas. Não vai matar o menino. Quantos aqui escaparam da morte quando pegaram pelos pais? Quantos? Pastor, você que ia morrer naquele dia. Pensa na laçurra. Não morreu, virou gente. Amém? Não vai te exceder, não vai fazer com raiva. No momento da ira. Mas correção é importante. Nossos filhos precisam entender limites. Amém, irmãos? Desde quando? Desde muito novo. Desde cedo. Sabe quando eu ensinei Murilo sobre mentira? Ele tinha 3 anos, não tinha nem 4. Lá vai eu contar do Murilo de novo. Perdão, filho. Mas eu me lembrei agora, o Espírito me trouxe agora. Desculpa, tá? Murilo mentiu para a mãe dele brincando. Pequenino. Nós recém-convertidos. E ele veio contar para mim achando graça. Pensando que eu ia concordar com ele da mentirinha de brincadeira. E eu olhei para a cara e disse assim: você mentiu para sua mãe? Aí ele, opa. Viu que eu não estava sorrindo? Você mentiu para sua mãe? Aí ele, não, foi. Você mentiu. Quem é pai da mentira? Ele voltou e foi pedir perdão para a mãe. Na mesma hora. Se eu digo e faço de brincadeira, foi meu, filho. Quando que ia parar de mentir? Não tinha. Ia sempre inventar uma desculpa para sair bem. Ah, pastor, mas isso é lá na sua casa. Isso é Bíblia, é para minha e para sua casa. É para minha família e para sua família. Amém, irmãos? Seu filho precisa de correção. Terceira coisa que seu filho precisa, ser amado. O amor precisa estar dentro de um relacionamento entre filhos e pais. Nesse amor que você precisa ensinar o seu filho, corrigi-lo, você vai ver que todas as coisas que nós fazemos hoje, de vestir o menino, de calçá-lo, de dar boa comida, de querer uma boa escola, que ele se forme, que ele tenha uma boa profissão, que ele seja alguém na vida, é reflexo do amor que temos para com eles. Amém, irmãos? No meio desse percurso de amor, no meio de você direcioná-lo, ensiná-lo, instruí-lo, de vez em quando rola uma sandalhada. É porque não ama? Não. Porque Deus corrige a quem Ele ama. Deus estava corrigindo a nação de Israel no tempo de Lamentações. E Jeremias sabia disso. Era o único que sabia nesse tempo também.
Todos os outros preferiram ouvir os outros povos do que ouvir o Senhor. Amém. Provérbios 27, versículos 5 e 6. Podemos ler? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Um pai que não corrige o filho está enganando o filho sobre a dureza da vida. Filho que nunca sabe ouvir um não, se rebela, meu irmão. Professor sofre. Por quê? Porque o menino não sabe ouvir não. Não sabe ouvir, senta aqui e fica. Senta. Não, senta. Acha que o professor é ruim. Por quê? Porque ele pode levantar e fazer o que ele quiser. A ordem que o pai e a mãe dá, tanto faz. Tanto faz. Você entende? E isso é reflexo de pessoas que beijam, amam, ainda vão brigar com o professor, porque brigou com o filho dele. Ramon que o diga, né, Ramon? Na reunião de professor ainda vão esculhambar o professor. Eu escutei, meu Deus, oh Jesus, me ajuda. Uma mãe brigou comigo porque eu não fiz a filha dela sentar à força. Você acredita nisso? Aí eu olhei assim, cheguei em casa e disse, minha filha, agora tem que brigar com o filho dos outros agora. Já basta o meu. Agora, ela brigou comigo, a mãe brigou comigo, porque a menininha não parava e ela queria que eu obrigasse a filha dela a sentar. Aí eu disse, não moça, a filha é sua, não é minha não. Se fosse minha eu dava um coque. Senta aqui. Eu como professor, ela queria que eu fizesse. Porque ela mesmo diz, ai, não dou conta dessa criança. Será que você não dá conta? Amém, irmãos? Melhor é a repreensão franca. Vem cá, meu filho, sente aqui. Deixa eu lhe dizer algo. Essa sua atitude traz consequências. Aleluia. Você ama seu filho? Você ama seu filho? Então, ensine-o. Jesus, em João capítulo 13, verso 1, a Diliane vai colocar para nós. João 13, 1. A Bíblia diz que Jesus está nos últimos dias. Acabou a ceia. E ele amou os seus discípulos. E amou até quando, irmãos? Até o fim. Jesus amou seus discípulos até as últimas consequências. Um pai que não desiste dos filhos, uma mãe que não desiste dos filhos, porque ama até o fim. E é impressionante como vemos às vezes pais que desistem dos filhos. Quer viver? Então vai. Você está lançando seu filho para o inferno. Porque você é autoridade sobre a vida dele. Jesus amava seus discípulos ao ponto de ensiná-los, ao ponto de corrigi-los. Amém? Por quê? Porque todo filho precisa ser ensinado, corrigido e amado. Aleluia. Toda família rebelde contra a palavra de Deus não subsistirá nas provações da vida. Nós precisamos compreender que todas as vezes que eu me rebelo contra a palavra de Deus, eu trago consequências terríveis para dentro da minha casa. Fora a espada. Por quê? Porque, irmãos,
A espada está no mundo querendo destruir a nossa família, querendo destruir o nosso casamento, querendo destruir aquilo que nós investimos tanto tempo para edificar. Amém? Porque construir uma família, edificar uma família não é fácil. Não acontece do dia para a noite. Você não vai construir e edificar sua casa como um passe de mágica. Dormiu assim zangado e acordou em paz. Sem pedir perdão, sem reconciliação. Não tem como. Aleluia. Não se rebele contra a palavra de Deus. Casamentos são restaurados? Sim. Quando? Quando os dois decidem cumprir o que está escrito na palavra. Amém, irmãos? Filhos desfrutam das bênçãos quando? Quando não se rebelam sobre aquilo que está escrito nas Escrituras. Amém? E como nós temos sido ensinados, como a Bíblia é clara sobre família, sobre relacionamento, não só marido e mulher, como pais e filhos, filhos e pais. E vemos às vezes filhos se rebelarem contra a palavra, porque quando se rebelam não é simplesmente contra o pai ou contra a mãe, mas contra a palavra e experimentam consequências terríveis. E eu lhe digo claramente, com uma paz gigantesca no meu coração, Deus é justo. Aleluia. O filho se rebelou contra os pais e morreu no acidente. Eu lhe digo, Deus é justo. Por mais que o coração se aperte, é a justiça de Deus. Marido se rebelou contra a palavra de Deus, ou a esposa, traição, adultério, casa da prostituta, destino dessa casa, morte. Ah, pastor, meu irmão, Deus é justo. Você entende? Deus é justo. Você não pode esquecer isso. Jeremias, justo é o Senhor, porque me rebelei contra a sua palavra, e as virgens sofrem, os jovens foram levados cativos. Ele sabia que Deus estava sendo justo, que não era a maldade de Deus, mas sim a justiça de Deus. Amém? E a sua família precisa entender isso. Vocês, como um lar, como família, precisam entender isso. Coisas que estão sendo rebeldes contra a palavra de Deus. Precisa de arrependimento, precisa de verdadeiramente serem contritos e obedientes à palavra de Deus. Sem isso, não tem edificação. Amém? Mateus 7, verso 24. O homem que ouve as palavras e obedece, esse edifica sua casa na rocha. É só ouvir? Não. Precisa obedecer. Muitos casamentos destruídos por desobediência. Não é simplesmente a desonra. Você entende? Não é simplesmente a desonra com o cônjuge. Porque alguém que faz isso está primeiro se rebelando contra a palavra. Porque a palavra diz que o homem deve honrar a esposa, que a esposa deve honrar o marido. Quando faz isso, não é simplesmente ao outro que está pecando. Você está aqui? Vamos orar? Me perdoe, passei 5 minutinhos. Fique de pé para a gente orar. E sobre quais áreas você tem se rebelado contra Deus? Quais princípios você tem se rebelado? Porque você conhece. Rebeldia é para quem sabe que deve fazer certo e não faz. Amém, irmãos? Não é para quem não conhece. Rebeldia não é para aquele que é ignorante diante da palavra, mas é para aquele que ouve, que sabe e mesmo assim decide não obedecer. Isso é rebeldia.
Deus disse para Adão: você não pode comer do fruto daquela árvore. Mas ele comeu. Consequências: casamento desajustado, acusação, fadiga, dor, filhos desajustados, consequência da rebeldia contra a palavra de Deus. Vamos orar? O que Deus já ministrou ao seu coração que você precisa de arrependimento? O que Deus já compartilhou ao seu coração e você tem relutado com Deus, se rebelando contra Ele? Porque Deus já lhe corrigiu, dizendo que você precisa tomar certas atitudes e você tem sido rebelde ao Senhor. E no livro de Samuel, ele escreve que a rebelião é comparada ao pecado de feitiçaria. Todo rebelde é um feiticeiro, que faz as coisas erradas esperando dar certo. Mas Deus é justo. Deus é justo, até em castigar. Uma vez eu soube uma notícia de um homem e eu disse: só recebeu o salário. Um jovem foi assassinado. Quem ouviu ficou às vezes espantado, dizendo: puxa, pastor, será que o pastor queria a morte dele? Eu disse: não, só recebeu o salário. A gente não quer acreditar na verdade de Deus, mas Deus é justo. Amém, irmãos? Deus é justo. Ananias e Safira chegaram lá com mentiras diante dele. Prontamente matou o casal. E Deus é justo. Vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti e clamo pela Tua misericórdia, clamo pela intervenção do sangue de Cristo. Se há homens e mulheres, jovens, crianças, moças, que têm se rebelado contra a Tua palavra, quebrado princípios, Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, ó Pai. Eu oro por um profundo arrependimento no coração deles agora. Oro para que o Teu Espírito os convença a mudar essa atitude. Oro para que Teu Espírito os convença a saírem dessa posição de rebelião contra a Tua palavra. E oro para que a Tua justiça se estabeleça sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, no nome de Jesus, gera em nós arrependimento. Arrependimento esse que sara a nossa terra. Arrependimento esse, Senhor, que perdoa os nossos pecados. Arrependimento esse, Senhor, que restaura. Esse arrependimento, Senhor, eu oro para que o Senhor gere no coração daquele que está em rebeldia diante da Tua palavra. Pai de amor, no nome de Jesus, o Senhor, como um Pai, tem nos ensinado e hoje nos corrigido, e isso é prova do Teu amor por nós. Porque se o Senhor não nos amasse, o Senhor nos permitiria caminhar a passos largos para o inferno, e não iria mover-se para nos alcançar, a nos convencer a mudar de caminho. Mas o Senhor nos ama e hoje nos corrige. E eu peço, ó Pai, no nome de Jesus, que cada filho Teu nessa noite entenda isso como uma expressão do Teu amor.
como uma expressão da tua bondade, da tua justiça, dando tempo para o arrependimento. E eu oro, Deus, para que na medida do arrependimento dos teus filhos haja restauração em casamentos, haja restauração em famílias, que o Senhor desça com bálsamo sobre lares e possa curar, ó Pai, toda ferida causada pela rebelião, todo afastamento da tua presença, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor volte para dentro de lares que têm sido rebeldes ao Senhor. Eu oro, Deus, para que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor volte a governar lares nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor mova o nosso coração em contrição, que o Senhor mova o nosso coração em arrependimento, que o Senhor mova o nosso coração, ó Pai, diante da tua palavra, porque não ouvimos palavra de homens, nós ouvimos a tua palavra, Senhor. E se entendemos que temos sido rebeldes, que o Senhor gere em nós arrependimento de mudança, arrependimento de transformação, em o nome de Jesus. Pois todos aqueles que se arrependem são perdoados. Todos aqueles que abandonam alcançam misericórdia. Todos aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia. Todos aqueles que confessam, Senhor, são fortalecidos no seu interior. Os ossos que secavam não secam mais. E o Senhor há de restabelecer, começando com a tua presença, porque todo relacionamento precisa do Senhor. Todo relacionamento precisa do Senhor para dar certo. E eu oro, Deus, para que o arrependimento traga de volta a tua presença para dentro desse relacionamento. Eu oro para que o arrependimento traga a tua presença de volta para dentro dessa casa, para dentro desse lar, para dentro dessa família, Senhor, no nome de Jesus. E com a tua presença, filhos sejam reajustados. Que filhos sejam, ó Pai, reajustados em seu propósito, em sua identidade, sendo ensinados, sendo corrigidos e sendo amados. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro, pedindo ao Senhor que convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Assim como o Senhor ministrou o meu coração, gerando temor e tremor, que o Senhor faça isso nos corações dessa noite, para a glória e louvor do teu nome, Senhor, eu oro, crendo e confiando, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus.